Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 12, do versículo 28b até o 34. Sempre quando você vê assim essa citação do Evangelho A ou B, é porque o versículo ele é um pouco grande e se divide ele em duas partes. A parte A, na parte B, e às vezes pode ser até o C. Por isso que está aqui o capítulo 12 do Evangelho de São Marcos, do versículo 28b até o 34. Isso é um detalhe que eu trouxe para nós compreendermos melhor. E nós estamos vendo aí essas autoridades religiosas do tempo de Jesus, e é preciso frisar que eram as autoridades religiosas, numa perseguição constante a Jesus Cristo, porque eu tenho dito isso para vocês, eles não acreditavam na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Acreditavam em Jesus como um homem, o filho de José e de Maria, e aí em alguns momentos eles falam que eles tinham os parentes e tudo mais, mas acreditar que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, jamais. E é por causa disso que eles estavam constantemente indo em busca de Jesus para encontrar alguma situação para prendê-lo e matá-lo, porque Jesus se dizia ser filho de Deus e isso era uma blasfêmia. E quem blasfemava era apedrejado, era morto. Ninguém poderia se dizer ser Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó é o Deus e Senhor. Ninguém mais pode se considerar Deus. E agora eles continuam nessa investida. E essa, pelo visto, foi a última, porque no final diz assim: e ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus, porque todas as perguntas que eles fizeram, Jesus respondeu com muita sabedoria e eles não tiveram resposta. E claro, por que Jesus respondeu com tanta sabedoria? Porque ele é Deus. Quem pode questionar Deus? Quem somos nós para
vivermos questionando e dizendo Deus é isso, Deus é aquilo, o mundo está dessa forma, se Deus existisse, por que que ele não resolve então os problemas existentes no mundo? Aqui, meus filhos, já não é mais problema de Deus, é problema nosso. Nós é que somos egoístas. Nós é que deveríamos resolver, porque Deus já disse o que nós devemos fazer. É só olhar os mandamentos. Mas essa pessoa, esse mestre da lei, se aproximou e fez a pergunta: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E vocês viram Jesus respondendo que o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Vocês entenderam isso? Ouve, Israel, ouve, Padre José Augusto, ouve, André, ouve, Joana, ouve, Feliciano, ouve, Andréia. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por isso, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. De todo o teu coração, de todo o ser, com toda a alma, de toda a inteligência. Precisamos amar o único Senhor. Não existe outros deuses. E aí, com toda a tua força. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E não existe outro mandamento maior do que estes. Se nós formos ver os 10 mandamentos, nós vamos ver que os 3 primeiros mandamentos estão atribuídos a Deus e o segundo ao próximo. O resto, né, o restante, os outros mandamentos, os 7 mandamentos, estão relacionados mais aos nossos relacionamentos. Então, está relacionado ao próximo. Mas é importante notar, e eu quero frisar mais uma vez, que Jesus disse que o nosso Deus é único. Não existe outros deuses, e o mestre da lei ficou admirado e disse: realmente ele é o único Deus e não existe outro além dele. Você está compreendendo, meus irmãos? Nós católicos, nós cremos em um Deus, um único Deus. E aqui entra o mistério da Santíssima Trindade. É um único Deus em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são 3 deuses, é um único Deus em 3 pessoas distintas. Nós adoramos, nós cremos em um único Deus. Aqui está a distinção entre nós e as religiões pagãs. Nas religiões pagãs, eles não acreditam em um único Deus, eles acreditam em vários deuses. Por isso eu quero convidar você, até mesmo para você aumentar o nível de conhecimento seu. E esse nível de conhecimento, quando ele aumenta, você se firma mais na fé. Faz uma pesquisa. Coloque lá, deuses romanos. Aí você vai ver um elenco de vários deuses. Quando uma religião ela tem vários deuses, eles são chamados de politeístas, ou seja, vários deuses. Nós somos monoteístas, ou seja,
nós cremos em um único Deus. Aí você coloque lá também, para estudo, os deuses gregos. Aí você vai ver a diversidade de deuses que eles têm. Se colocarem os deuses egípcios, vocês vão ver a diversidade de deuses que eles têm. Se vocês colocarem os deuses persas, vocês vão ver a diversidade de deuses que eles têm. Se vocês colocarem os deuses africanos, vocês vão ver a diversidade de deuses que ele tem. E no Evangelho, Jesus está dizendo que só existe um único Deus. É Jesus quem está falando. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele se encarnou no seio da Virgem Maria, ele veio do céu para apontar para nós, para mostrar para nós o caminho que nós devemos seguir. E aqui entra a importância de Jesus na nossa vida. Porque a certeza de que nós estamos servindo ao único Deus é olharmos para Jesus e seguirmos os seus ensinamentos. Se nós estivermos com Jesus, nós estamos no caminho certo. Porque ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E aqui se destrói também aquela ideia de que todas as religiões nos levam ao céu, e isso é uma tremenda mentira, as coisas não são por aí. Uma única religião nos leva ao céu. É a religião católica. Essa é a religião que nos leva ao céu, porque Jesus é o fundador desta igreja. É a religião cristã, é ela que nos leva ao céu. É importante notar que na primeira leitura de hoje, que está na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, do versículo 8 até o 15, São Paulo diz, caríssimos, ele está se referindo a nós, mas ao mesmo tempo aos pagãos também. Ainda mais que São Paulo é o apóstolo dos gentios, dos pagãos, porque ele foi anunciar aos pagãos que só existe um único Deus. Ele anunciou e mostrou que para nós servirmos a este Deus, nós temos que nos converter e olhar para Jesus Cristo, porque ele nos leva ao céu. Então São Paulo diz, caríssimos, lembra-te de Jesus Cristo. Ele não está dizendo lembra-te de Júpiter. Ele está dizendo lembra-te de Jesus Cristo. Aí nos elencos dos deuses pagãos vocês vão ver. Você tem um nome, né, aqui, por exemplo, aqui no Brasil, quando os portugueses vieram, e os nossos irmãos serviam aos deuses deles. E Guaraci, o Deus Sol. Então, ele não disse, caríssimos, lembra-te de Guaraci. Ele disse, lembra-te de Jesus Cristo. Eu estou falando para os católicos, para que nós católicos não nos desviemos do caminho que nós estamos, porque nós estamos no caminho certo. Nós não podemos nos desviar. Então lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi, ressuscitado dentre os mortos. Jesus foi morto e ao terceiro dia ressuscitou. Segundo o meu evangelho, segundo essa boa nova que ele recebeu a incumbência de levar essa boa nova. Quem crê
e for batizado, quem crê em Jesus Cristo e for batizado será salvo. Quem não crê e continuar com os seus deuses, que são deuses pagãos, ou seja, são deuses da criação deles, não o Deus criador, o que já existia antes de todas as coisas, como nós vemos lá no livro do Gênesis, ele criando todas as coisas. E é importante notar que esses deuses criados pelos pagãos, eles estão sempre assim, eles têm referência à criação do homem. É o homem que cria. Então, para cada coisa tem um Deus. O Deus das árvores, o Deus do ar, o Deus da água, o Deus da fertilidade. É sempre assim. E nós não. O nosso único Deus é Ele quem cria o ar, é Ele quem cria as árvores, é Ele quem cria o fogo, é Ele quem cria o ar, é Ele quem cria a terra. Então, se Ele é o Criador de todas as coisas, é nele que nós devemos nos guiar. É a Ele que nós devemos adorar. Nós não vamos adorar a terra, a mãe terra. Nós não vamos adorar o ar. Nós não vamos adorar a água, não. Porque a terra, a água, o mar, as plantas, tudo isso são criação do único Deus. Você está entendendo? É isso que São Paulo está falando. Por ele, eu estou sofrendo até as algemas, como se eu fosse um malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. São Paulo está dizendo que por causa desta verdade, ele está sofrendo e ele está preso. Porque vamos entender a evangelização lá no início. A evangelização não era como hoje, que se tem uma equipe de música que está ali, o pessoal tudo sentado, confortado, nos seus bancos, nas suas cadeiras, uma música bonita, aí vem um pregador ali com um microfone e vai cantando e canta, depois ele começa a falar e todo mundo aplaude. Não, no início não era fácil. Não era fácil pregar para os gregos, não era fácil pregar para os romanos e assim para os outros povos. Ir para pregar significava: eu estou indo e talvez eu não volte mais. Como nós vimos esses dias, São Carlos Luanga, lá na África, o que aconteceu com ele? Ele foi morto junto com mais outras pessoas. Porque chegar e encarar aqueles povos e dizer para eles: ei, o Deus que você está servindo, ele não é o Deus verdadeiro, não. O Deus verdadeiro é esse aqui. O Deus verdadeiro é o único, não são vários. Vocês pensam que era fácil? Não era fácil. É por isso que nós vemos tantos mártires. E aí São Paulo diz, né? Por causa deste evangelho, por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou sofrendo até as algemas, como se eu fosse um malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Mesmo que ele esteja preso, mas a palavra de Deus não está algemada, ela continua. Ele preso, mas ele continuou pregando, anunciando, falando. E nós vimos as consequências de tudo isso, que ele foi morto em Roma, com a espada no pescoço, né? Cortaram o pescoço, foi decapitado. Aquela espada que tem na imagem de São Paulo é para indicar que ele foi morto daquela forma por uma espada, foi decapitado. Lá em Roma tem até o lugar onde ele foi morto. Diz que quando a cabeça dele rolou no chão, caiu no chão, ela pulou 3 vezes e aí aconteceu 3 fontes que tem lá em Roma. Aí ele diz: por isso suporto qualquer
qualquer coisa pelos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com a glória eterna. Então ele sofre por anunciar o evangelho, pela salvação daquelas almas. Porque aquelas almas precisam chegar à salvação. Aí veja só o que, é que ele vai dizer agora. Merece festa a palavra. Se com ele morremos, com ele viveremos. Se nós morremos com Jesus Cristo nós viveremos, nós entraremos no céu. Não com Júpiter, não com os deuses pagãos. É com Jesus Cristo que nós viveremos. Se nós morremos adorando, bendizendo e glorificando a Santíssima Trindade na pessoa de Jesus Cristo. Se com ele ficamos firmes, com ele reinaremos. Se nós o negamos, também ele nos negará. Imagine, meus irmãos, o Deus verdadeiro nos negando, dizendo: eu não vos conheço, meu Deus do céu, eu não quero isso para mim, nem quero isso também para você. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Lembra-lhes das coisas e conjura-os por Deus a evitarem discussões vãs, que de nada servem a não ser para a perdição dos outros. Empenha-te em apresentar-te diante de Deus como um homem digno de aprovação, como operário que não tem de quem se envergonhar, mas expõe corretamente a palavra da verdade. E a palavra da verdade é: nós cremos em um único Deus em três pessoas: o Pai, o Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. E é por meio de Jesus que nós nos salvaremos. Está compreendido? É esse Deus que nós amamos. E a partir desse amor, esse Deus, nós vamos amar, então, o próximo. E a melhor forma de amar o próximo é rezando pela conversão deles, para que eles também possam se voltar, principalmente aqueles que estão longe de Deus, para se voltar para Deus. Que Nossa Senhora nos ajude a servirmos a um único Deus e não a vários deuses. Então, todos os outros que servem aos deuses criados por eles precisarão se voltar para Jesus Cristo. E aí precisarão ser batizados. Sem o batismo, não se salva. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você, pela intercessão de Nossa Senhora, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora interceda por nós, para que nós sejamos de Jesus. E nós adoremos a um único Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um único Deus em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.